podem, todos devem anunciar essa realidade de que Ele vive. Mas os discípulos, eles estavam tão desnorteados, tão perdidos, que eles não acreditaram, não creram no testemunho de Maria. Eles estavam cheios de pavor, tementes por suas vidas. A expectativa era de a qualquer momento eles serem presos e mortos também. Porque muita gente sabia que eles eram seguidores do Jesus que havia sido condenado. E foi nesse ambiente de incredulidade e medo que o Senhor apareceu e disse: paz seja com vocês. Aleluia. Paz seja sobre corações incrédulos. Paz seja sobre corações cheios de medo. E de fato os pensamentos do Senhor não são como os nossos, porque eu sei que isso é muito ousado dizer, mas se eu fosse Deus, e ainda bem que eu não sou, né? Mas se eu fosse, eu não teria investido o meu tempo precioso na vida destes que no final de tudo, depois de tudo que eles viram, viveram, experimentaram, provaram ser covardes, provaram ser gente sem fé. Eu não teria investido tanto tempo, porque na hora do vamos ver, todo mundo fugiu. Na hora do vamos ver, todo mundo quis salvar a sua própria pele. Essa gente, ela teve fé para andar sobre as águas, tiveram fé para expulsar demônios, fé para curar enfermos. Mas na hora que eles precisaram de ter uma fé que lhes custaria algo, que lhes custaria toda a sua história, toda a sua vida, na hora que eles precisaram de ter uma fé no Messias sofredor, eles caíram fora, pularam fora. Eles não queriam se relacionar com o sofrimento de Cristo. A cruz. Eu não teria escolhido estes. Eu jamais pensaria em enviar esse tipo de gente para cumprir a missão mais nobre, mais importante que há. Mas o Senhor, Ele vê aquilo que nós somos incapazes de ver. Ele enxerga muito mais. E Ele, apesar de tudo, o Senhor, apesar de tudo, escolheu este grupo, sim. Escolheu estas pessoas. Deus escolheu as pessoas mais improváveis, as pessoas mais desqualificadas, e transformou o mundo. Incredulidade. Paz seja sobre vocês. Versículo 20: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus mostrou as marcas do seu sofrimento, em que confirmavam ali não apenas a sua morte, mas a sua ressurreição. E os discípulos se alegraram quando viram o Senhor, se alegraram. Eles foram libertos da incredulidade, foram libertos do medo e se alegraram. Mas logo na sequência nós vamos perceber que o Senhor, Ele não permitiu que essa alegria fosse uma alegria que levasse os discípulos a se acomodar. Ele tomou cuidado. Ele tomou cuidado de não permitir que essa alegria, que essa paz fosse apenas desfrutada como benefício próprio
orgulho, mesquinho. Jesus não quis, ele não quis que ninguém montasse uma tenda ao redor da alegria, ao redor da paz. Porque logo no versículo seguinte, o Senhor vai logo dizer: opa, estão felizes, estão alegres, foram libertos da incredulidade, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão, ide! Recebam a paz, mas levem a paz. Recebam a alegria, mas levem a alegria para o mundo todo, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Continuem aquilo que eu comecei. E recebam também o Espírito Santo. Recebam toda a capacitação, recebam tudo o que vocês precisam para serem enviados como eu fui. E Ele é tudo o que vocês precisam para serem enviados como eu fui. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Como é importante a gente saber que existem dizeres que, sem entender a cultura, o contexto cultural da época, para nós soa um pouco estranho, né? Soa diferente. Da mesma forma que, se daqui 2000 anos alguém ali no Oriente Médio encontrasse um texto em português, eles traduzissem para a sua linguagem, e ali estivesse escrito que João disse a Maria: vai ver se eu estou lá na esquina. E olhar para aquilo: puxa, diferente esse povo brasileiro, hein? Mas o que João vai fazer com a Maria na esquina? Ou seja, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e vocês, ao serem enviados como eu fui, andarão na mesma autoridade que eu andei, na autoridade do Pai. Porque perdoar pecados é uma ação que pertence somente a Deus. Mas em submissão a Jesus, em nome de Jesus, é possível caminhar na mesma autoridade que Jesus caminhou. Na mesma autoridade. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As obras do diabo são desfeitas mediante a autoridade de Deus por meio da igreja de Cristo Jesus, através daqueles que andam na autoridade do seu nome. Toda a autoridade foi dada a esse nome. Toda, no céu, na terra, toda a autoridade foi entregue ao nome de Cristo Jesus. Versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros disseram a ele: olha, a gente viu o Senhor. Mas aí ele responde: puxa, se eu não ver as marcas dos pregos na sua mão, olha, eu queria tanto acreditar nessa notícia, mas eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo. Não, eu só vou conseguir acreditar se eu ver, se eu tocar. Se eu tocar, se eu puser a minha mão no seu lado. E aí, uma semana depois, os discípulos estavam outra vez ali, reunidos, e Tomé estava com eles. E Jesus, mais uma vez, o Senhor lhe aparece, se põe no meio deles e diz: paz seja com vocês. E a primeira pessoa que ele se dirige é Tomé. E ele diz a ele: olha, é isso que você precisa para acreditar em mim. Então toma, coloca sua mão em mim. Eu quero que você acredite em mim. É isso que você precisa. Então Tomé diz: Senhor meu
E Deus meu, ali ele reconhece a divindade, ele reconhece Jesus como seu Deus. Caminhando para o final, a gente vai falar um pouco do aspecto que talvez seja menos falado, ou um dos menos falados em relação ao envio de Jesus pelo Pai, que é a característica menos falada acerca do envio, porque nós falamos muito sobre a proclamação, né? Falamos bastante acerca da importância da pregação, falamos bastante também da capacitação pelo Espírito Santo, né? Falamos muito da autoridade de todo crente em Cristo Jesus, mas talvez nós poderíamos falar um pouquinho mais da encarnação como fator crucial, não apenas em missões, mas como fator crucial na missão da igreja. Porque o fato é que o Senhor Jesus, ele encarnou, ele se fez carne, Deus se fez carne. E como é preciso que essa realidade, que a realidade da encarnação esteja em nós, como igreja, esteja em nós, como enviados de Deus a este mundo incrédulo. Essa realidade precisa ser vista em nós, precisa. Mas por quê? Por quê? Porque o mundo ele está cheio de Tomés. O mundo está cheio de gente que precisa tocar, que precisa ver, tocar na manifestação encarnada de Jesus. Se esse povo incrédulo não vê as marcas, se essa gente cheia de dúvidas e medos não conseguir tocar na realidade encarnada, como que elas vão ser ajudadas a crerem naquilo que nós pregamos? A nossa mensagem não é verdadeira. Jesus, o Senhor, ele não se fez carne, morreu e ressuscitou. E não fez tudo isso, Senhor, por conta do amor, por causa do amor. Não nos mostrou ele então que o amor é algo palpável que se pode tocar? Ou será que o amor é algo abstrato, é filosófico, que só serve para fazer um discurso ficar bonito? Não. O amor é algo em que se pode, em que se deve tocar. Deus é amor. Deus é amor. E o amor se fez carne. O amor se fez palpável. O amor se materializou. E se a nossa mensagem é verdadeira, a nossa vida precisa ser uma manifestação dessa mensagem, ou o mundo vai nos chamar de mentirosos, hipócritas, e com toda a razão. Com toda a razão. Mas o Senhor deseja, Jesus é aquele que quer que o mundo toque, ele deseja tocar e ser tocado por essa gente que perdeu o chão, que não tem paz e vive em incredulidade. Glória a Deus. Mas tem gente que não quer ser enviada como o Pai enviou, como o Pai enviou Jesus. Tem gente que não quer enviar, não quer ir junto.
querem a alegria, querem a paz, mas não querem ser enviados, não querem relação com a missão, querem fazer tendas ao redor de toda alegria e paz, mas não querem relação com o Messias sofredor. Se esquecem de que se a ressurreição aconteceu é porque houve morte. E se houve morte é porque houve sofrimento. E se houve sofrimento é porque houve encarnação. O amor se fez tocável, palpável. Sem a encarnação não haveria sofrimento, sem sofrimento não haveria morte, sem morte não haveria ressurreição. A encarnação faz parte da mensagem, sim. A encarnação faz parte das boas notícias. É a encarnação que faz com que a mensagem tenha total sentido, É impossível nós separarmos aquilo que o Senhor disse daquilo que Ele fez. É impossível separar a proclamação da vida. É impossível. Pela graça do Senhor, hoje nós já temos isso todo cristão é capaz de dizer, né? Nós já vivemos muitas coisas, muitas histórias, muitas bênçãos, né? Nesse caminhar com o Senhor, mas hoje eu posso dizer que a gente tem vivido os melhores dias nele, por conta de um chamado, de uma vocação, de algo lindo que o Senhor quis e continua querendo fazer. Eu e a minha casa, a gente foi levado para o Piauí, que ainda é o estado menos alcançado pelo Evangelho, e a gente tem orado e buscado fazer algo para mudar esse cenário. Mas logo que nós chegamos ali, nós nos deparamos com o mal que tem castigado por muito tempo a região. E a gente conhece muito bem, a gente já ouviu falar muito acerca da seca no Nordeste. E quando eu morava em São Paulo, eu ouvia falar da seca, enfim, eu tinha uma ideia, mas quando a gente foi lá, a gente percebeu um pouquinho mais de perto o que ela é, na verdade, o que ela faz com o ser humano. A gente sentiu na pele. E sem que a gente quisesse ou tivesse planejado, quando a gente viu, a gente estava envolvido numa missão, num trabalho, num projeto que busca viabilizar acesso à água potável a municípios, a vilarejos, a comunidades que não têm esse acesso. E eu queria, acho que é pertinente, faz parte da mensagem, faz parte daquilo que nós estamos falando hoje. Eu queria por alguns instantes compartilhar com vocês um vídeo. Eu não sei se a gente poderia apagar as luzes, eu não sei se é possível. Passa assim mesmo? Ok. O vídeo está aí, está preparado. Se a gente pudesse já passar o vídeo, ele vai contar um pouco dessa história. Venha, vamos encher esse lugar aqui. Vamos encher esse lugar aqui, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Senhor, continue tocando essas vidas, enchendo essas vidas, o Espírito Santo continue enchendo essas vidas, direcionando cada passo a partir de então. E vocês que são aqui membros de Lagoinha, por favor, escrevam um e-mail para sec.vocacionados@gmail.com, sec, SEC,
Nós queremos receber você, ter contato com você, queremos encaminhar você para o treinamento. Depois do seu treinamento, queremos mandar você para o campo missionário, cuidar de você lá. Essa igreja tem uma visão missionária aberta. Você não está aqui só para vir na conferência, ser impactado e voltar para casa e tudo bem. Não, nós queremos saber onde você está, queremos saber o que Deus colocou no seu coração e queremos te ajudar a chegar lá onde você deseja chegar a partir do sonho que Deus colocou no seu coração. Então escreva para nós, eles vão projetar aqui no telão o nosso e-mail sec.vocacionados@gmail.com. Venha, meu irmão, escreva, vamos nos encontrar, vamos conversar, vamos planejar os próximos passos e vamos chegar lá onde Deus deseja que você chegue e vamos fazer diferença em nome de Jesus. Os outros que querem chegar ainda podem vir, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Uau! Ó Pai, nós sabemos que essa reunião, ela nasceu no teu coração. O Senhor pensou nesse dia, o Senhor pensou em trazer o Juliano aqui, Pai, em trazer, ó Deus, todos os irmãos que com ele atuam neste ministério. O Senhor pensou nessa mensagem, ó Deus, o Senhor pensou neste testemunho. O Senhor, ó Pai amado, colocou na vida dele esse próprio testemunho de entrega, de envolvimento, ó Pai amado, com a causa do Senhor na nação brasileira. Ó Deus, o Senhor tem feito isso, ó Deus, e não é sem propósito, é para que o corpo do Senhor seja inspirado, é para que o corpo do Senhor seja desafiado, é para que o corpo do Senhor, ó Deus, seja despertado a fazer mais, a se envolver, ó Deus, com as necessidades, entendendo, ó Pai, que como igreja do Senhor, como povo, Deus, cheio do seu amor, como povo, Deus, marcado pelo Senhor, marcados pela sua graça, não apenas mais podemos viver para nós mesmos, Pai, não podemos viver, ó Deus, em função apenas do nosso dia a dia, das nossas reuniões, mas precisamos, ó Pai, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração queime. Precisamos, ó Deus, ver a nossa vida encontrando sentido, vivendo os teus sonhos, vivendo os teus propósitos, vivendo os teus planos, e é isso que nós clamamos por essa igreja, é isso que nós clamamos, ó Deus, por esses irmãos que aqui na frente estão. Faça isso, meu Pai, glorifique o teu nome, ó Deus, levante esses irmãos, essas irmãs, essas famílias, para alcançar, ó Deus, os estados brasileiros, para alcançar, ó Deus, nações da terra que estão clamando por socorro, para alcançar, ó Deus, a Europa que está morrendo, ó Deus, na frieza espiritual. Clamamos, ó Deus, faça isso, Senhor. Aqueça os corações, toca os corações, Espírito Santo de Deus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Ele é integralmente nós. Sejamos integralmente Vocês que entregaram a vida a Jesus, siga essa irmã aqui, porque ela quer dar um presente para vocês. Só os que entregaram a vida a Jesus, os demais podem ficar aí para adorar. Ô gente, a gente até queria poder cantar mais, mas depois das 10 não pode. Nós não, infelizmente não podemos mais ter som aqui, ambiente, então nós vamos ter que trazer o Juliano de som de novo para cantar, amém? Alguém quer o Livres de novo aqui? Tem alguém que quer que o Juliano, o Livres, volte aqui na Lagoinha? Alguém aqui? Nós vamos ter que trazer isso aqui outro dia para cantar um pouco mais. Mas olha só, antes de você sair, presta atenção, não saia ainda. Gente, lá fora estão as camisetas para esse projeto Mais Água. Então tem vários modelos lá, esse modelo que eu estou usando e vários outros modelos aqui, muito bacana. Você pode passar lá e lembrando que essas camisetas, gente, a venda delas, o lucro vai todo para esse projeto Mais Água, tá bom? Então passa lá fora, adquire a camiseta. Eu tenho certeza que além de você estar levando um produto bacana para sua casa, você está abençoando o projeto, tá bom? Amém, gente? Amém ou amém? Glória a Deus. Deixa eu abençoar vocês, tendo as suas mãos. Vamos
vamos abençoar.